O mega leilão do pré-sal ou o leilão da sessão onerosa tomou conta do noticiário econômico nessa semana e muita gente ficou sem entender o que de fato ocorreu ou ainda qual o impacto ou qual o tamanho do prejuízo com o notório fracasso dessa operação. O intuito deste vídeo, portanto, é esmiuçar os detalhes desse leilão, trazendo aí diferentes pontos de vista, analisando o resultado sob a ótica do mercado, do governo, da própria Petrobras e das operadoras estrangeiras. Bem, o ponto de partida é entendermos o que é e qual era a finalidade dessa operação. Em 2010, o governo federal concedeu à Petrobras o direito de exploração em alguns campos da Bacia de Santos, na ordem de 5 bilhões de barris de petróleo. A companhia montou toda a estrutura necessária para a exploração e, após perfurar a camada do pré-sal, descobriu-se que a produção seria superior ao previsto, podendo alcançar até 15 bilhões de barris. Sabedora disso, a União autorizou o leilão deste excedente da seção onerosa nas 4 áreas de exploração: Búzios, a maior delas, Itapu, Atapu e Sépia, que foram os campos de leilão na quarta-feira. O valor estimado desse leilão poderia chegar a 160 bilhões de reais, ganhando o status de maior leilão de depósito de petróleo do mundo. Ou seja, expectativas foram criadas e talvez este tenha sido o maior de todos os erros em torno desta operação. A área de Búzios acabou sendo 90% arrematada pela própria Petrobras, enquanto os 10% restantes foram divididos pelas chinesas CNOOC e China National Oil, em iguais partes de 5%. Já a área de Itapu foi integralmente arrebatada pela companhia brasileira, enquanto as demais áreas restantes não receberam nenhuma oferta. Ao todo, 69 bilhões de reais foram arrecadados pela União. Mas é interessante esclarecer um ponto que ele é bem importante. Metade desse valor será pago de volta para a Petrobras para pagar os custos que a companhia teve para fazer a exploração dessas áreas. Logo, o que realmente vai para o cofre da União é algo em torno de 34 bilhões de reais. Analisando pela ótica do mercado, o leilão estava sendo tratado como um pontapé inicial para a retomada do investimento estrangeiro no país, após as recentes boas notícias da confirmação da reforma da Previdência, do Risco Brasil, que caiu para patamares de 2013, no período ainda antes da crise de 2014, e o Plano Guedes para o Brasil pós-reforma, mas isso é um assunto para o próximo vídeo. Esse anseio do mercado se justifica em partes pela fuga recorde de dinheiro estrangeiro do nosso mercado. O déficit em 2019 gira em torno dos 30 bilhões de reais. Um reflexo que ilustra bem essa expectativa foi a queda do dólar nas semanas que antecederam o leilão. A moeda norte-americana chegou a tocar nos R$ 13,97, com a perspectiva de que uma enxurrada de dólares voltasse para a nossa economia. Logo, a frustração do mercado com o resultado desse leilão foi o proporcional ao otimismo, que foi sim exagerado diante das expectativas criadas pelos noticiários e pelo próprio governo. E falando nele, no governo, sempre que uma venda termina com um resultado bem abaixo do esperado, com os participantes sequer enviando lances ou demonstrando um real interesse na compra, a conclusão óbvia que chegamos é de que a negociação foi mal conduzida, ou o preço estava fora do mercado, ou se falhou em fazer o cliente entender o tamanho da oportunidade, ou o risco-retorno da operação foi mal dimensionado, ou ainda todas as alternativas anteriores. O leilão deveria fazer parte da mudança de patamar do Brasil em suas políticas nacionalistas em relação ao petróleo e a ajudá-lo a se livrar de alguns dos anos mais difíceis da história do país, depois que a Lava Jato escancarou os casos de corrupção na companhia, que depois foi seguida por uma recessão devastadora nos anos de 2015 e 2016. Com a economia ainda lutando para renascer das cinzas, o governo via nesse leilão uma oportunidade de injetar algum dinheiro nos cofres públicos, mas além disso, sinalizar uma espécie de boas-vindas aos investimentos estrangeiros no Brasil. Mas como diz a máxima do mercado financeiro, em toda crise há uma oportunidade. E o episódio deve sim servir de exemplo para que as negociações futuras tenham um desfecho mais positivo e lucrativo para os cofres da União.
Se o governo arrecadou menos do que pretendia nos 2 leilões de petróleo, na quarta e na quinta-feira, a Petrobras saiu-se bem, firmando o seu foco em exploração e produção. Obviamente, algumas dúvidas em relação ao pagamento que a empresa fará ainda em dezembro de 2019 precisam ser melhor esclarecidos, mas há sim condições de usar o caixa disponível sem novos endividamentos. Já descontado o ressarcimento de 34 bilhões da cessão onerosa, que será pago pela União à Petrobras, só com Búzios e Itapu, a Petrobras pagará 29 bilhões mais os 80% do arremate feito no leilão de quinta-feira, referente ao bloco de Arã, que corresponde mais 4 bilhões, dando um total aí de 33 bilhões em recursos adicionais. A empresa tinha no caixa 54,9 bilhões em 30 de setembro, o que cobriria com folgas os gastos dos leilões. Além disso, a empresa anunciou hoje a venda da Liquigás para a Itaúsa por mais 3,7 bilhões. Do lado das operadoras estrangeiras, a operação simplesmente foi considerada muito cara. Somente o bloco de Búzios representa uma das maiores reservas de petróleo descoberto já negociado desde a abertura do Iraque após a Segunda Guerra do Golfo. Apesar do tamanho do bloco, Stephen Greeley, presidente de exploração da ExxonMobil, uma das empresas licitadas no leilão, disse em entrevista no mês passado que a operação de Búzios era muito cara. E uma das razões pelas quais Búzios era tão cara é que o campo já está produzindo mais de 400 mil barris por dia de petróleo bruto, aproximadamente a mesma produção das 4 plataformas da Petrobras no Equador, que custaram à companhia cerca de 20 bilhões de dólares. Embora essa seja uma oportunidade única na indústria, também significa que os vencedores do leilão teriam a obrigação de compensar a Petrobras pelos custos dispendidos para a montagem da estrutura de exploração, e esse modelo de negócios não agradou aos participantes desse leilão. Ficou muito claro que o governo errou a mão na definição dos bônus, no sentido de que cobrou caro demais, ainda mais se considerarmos que a geologia da área é considerada de baixíssimo risco e que a oferta era por campos com petróleo já descoberto. Um leilão bem feito é o que estimula a competição, e o governo falhou ao não dar margem para que essa competição acontecesse. Nem fracasso, nem sucesso. Esse episódio deve servir justamente para que desenvolvamos, enquanto investidores, um maior equilíbrio em nossas expectativas. O cenário ainda nos permite nos dar o luxo de sermos otimistas e podemos sim acreditar que o país vai conseguir atrair mais investidores, mas obviamente será preciso um novo modelo de leilão que desperte um tesão maior por parte dos estrangeiros. Esse é o nosso posicionamento enquanto research e agente de mercado, nos colocando à disposição para esclarecer mais dúvidas que possam ter ficado a respeito destes e outros temas importantes. E se você ficou com alguma dúvida, pode enviar um e-mail para felipe.teixeira@visir.com.br. Eu agradeço a atenção de todos e nos vemos numa próxima oportunidade. Até mais!